Pronto. E aí ontem eu precisei buscar atividades lá no MTB e eu precisava comprar algumas coisas. E aí passei naquele shopping que tem ali na... Não sei como é que chama aquele shopping. Barueri Shopping, sei lá. Sabe aquele shopping que tem ali, que não é no Alphaville, que é do lado de cá? É o último que abriu, eu acho. E precisava comprar umas coisas. Eu falei, deixa eu aproveitar, vou aqui. É segunda-feira, o shopping deve estar vazio, né? E aproveitei e almocei, porque era a hora do almoço. A intenção era almoçar, porque era a hora do almoço. E eu fiquei assim, perplexa, porque eu não percebi as pessoas tomando cuidado. Eu fui na praça de alimentação, as pessoas com aqueles cardápios, sabe quando pega o cardápio? Na verdade, as pessoas não, os jovens, né, gente? Jovens como vocês. Pega o cardápio e lê. Aí depois conversa com a colega. Aí depois resolve bater o cardápio no rosto. Aí morde o cardápio. Aí continua olhando. Aí bota o cardápio no balcão. Aí vem outra pessoa e pega o meu cardápio. E aí depois a tal que estava primeira batendo, conversando com a colega, volta e pega o cardápio de novo. E aí começa a ler o cardápio de novo. Passa a mão, passa a mão, passa... Eu acho que não percebe o que está fazendo. Não percebe em quantas mãos aquele cardápio passou, em quantas vezes aquele cardápio foi levado à boca ou ao rosto, o quanto isso é perigoso. Corrimão, a mesma coisa. Eu nunca vi as pessoas agarrarem tanto um corrimão como agora. Eu não chego em corrimão de jeito nenhum. Eu subo numa escada rolante assim. Não vou encostar em corrimão. Não vou encostar em parede. Não vou encostar. Não vou encostar em lugares onde todo mundo encosta. E assim, alguns falam, é exagero. Eu até tive umas discussões com alguém no meu Face por causa disso. Ah, é exagero? Então, eu realmente acho que é melhor pecar pelo excesso. Enquanto a gente não souber o que a gente está falando. E a Amanda está falando, coloca o seu braço. Isso, uma boa estratégia, Amanda. Eu fui, no meio da pandemia, eu tinha uma amiga internada. E aí eu fui num dos dias, ela foi internada às pressas. O marido dela estava fora de São Paulo. E aí eu fui lá para levar umas roupas. Peguei inclusive umas roupas minhas para levar para ela no hospital. E quando eu cheguei no hospital, no São Luís, o elevador não é de botão, é de sensor. Então, sabe, eu normalmente bato com a chave, com a ponta da chave. Eu normalmente, em elevador, essas coisas, eu pego a chave do carro e bato com a ponta, assim. Ah, não funcionava, então eu tive que usar o dedo. E aí, na hora que fui lá, deixei as roupas dela, na hora que eu desci, inclusive era Covid, então eu não pude nem vê-la. Na hora que eu desci, tinha uma enfermeira esperando o elevador também. Eu falei, ai, ruim esses elevadores, né? Porque eu estou evitando de botar a mão nas coisas e esse elevador, se você com a chave não funciona, né? Você tem que botar o dedo. Aí ela deu risada, olhou para mim e falou assim, a gente tem uma estratégia, a gente usa o cotovelo. Então, para vocês falarem, é ridículo apertar o botão do elevador com o cotovelo? É, mas acaba sendo mais seguro. Se eu mantenho, que é o que a Amanda está falando, se eu mantiver as mãos limpas e usar o resto do corpo, a possibilidade que você tem de colocar o braço, o cotovelo no rosto é quase nula. O grande problema são as mãos. Então, assim, gente, toma cuidado. É claro que a gente conhece a política brasileira e é claro que a gente sabe que não vão divulgar nenhum dado de Covid até domingo, dia de eleição. A gente sabe disso. Então, a gente precisa lembrar que isso está aí, está bombando, continua tendo muita gente contaminada, e eu acho que muito mais, porque a turma relaxou com essa ideia de que está tudo bem. Então, tomem muito cuidado, gente. Eu não sei se nossa formatura é online ou não, como é que vai ser a formatura de vocês, não tenho a menor ideia, mas assim, eu queria ver todas vocês lá e ver todas vocês bem, tá bom? Então, tomem muito, 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 muito cuidado. Não deem margem, tá, para pegar, tá? Claro que mesmo assim qualquer um de nós pode pegar, pode, tá? Inclusive eu que sou bastante cuidadosa, mas vamos tentar evitar. A Amanda disse, falam que vai fechar tudo de novo depois da eleição.
Eu acho que eu já comentei com vocês que eu tenho muitos amigos morando fora, em outros países. Na Europa tá bem punk, na Inglaterra tá bem punk, na Irlanda tá bem punk. Realmente eles estão fechando. Por quê? É assim, a gente está um passo atrás deles, tá? O que acontece lá, acontece aqui depois, tá? O que aconteceu lá? Aquela onda de um monte de gente morre, um monte de gente começa a se curar, outras pessoas começam, o número de internações reduz, tá? Começam a liberar as coisas, as pessoas relaxam e vão para a praia. Eu tenho uns amigos em Portugal e eles disseram que dava briga na praia, porque as pessoas que tinha uma distância, um distanciamento de uma barraca para outra na praia. E as pessoas que queriam ir para a praia iam cedo para pegar um lugar com esse distanciamento. E as que chegavam tarde queriam se enfiar no meio. E eles se estapeavam, diz que dava briga pesada lá por causa disso. Chamavam polícia, tudo. Só para vocês verem como que acontece lá, é exatamente o que está acontecendo aqui, tá? É que eles iniciaram com um distanciamento, inclusive entre barracas, tá? Que era difícil fazer cumprir. Mas começou a ter aquela ideia de já passou, já passou, já passou, relaxa, principalmente os jovens, relaxam e agora estão voltando a se contaminar. É o que está acontecendo na Europa. E se vocês analisarem, nosso caminho é exatamente o mesmo. A gente relaxou porque está tudo bem, a gente voltou a ter muito contato muito perto com as pessoas, e provavelmente vai se repetir aqui o que aconteceu lá, tá? Nós temos uma vantagem, tá? Para alguns, na verdade, porque ontem eu discuti com uma pessoa no meu Face por causa justamente disso, é a máscara, tá? A Europa não adotou a máscara como obrigatória. E querendo ou não, a máscara, ela pode ser feia, ela pode ter um monte de defeitos, mas ainda é a única barreira que de fato a gente tem, é física, e eu tenho alergia. Então eu constantemente estou coçando os olhos e o nariz, por causa da alergia que coça, tá? A máscara para mim é fundamental, porque é a única maneira que eu tenho de ter certeza que eu não vou levar as minhas mãos no meu nariz, tá? Que é uma das menores não, né? Das mais fáceis fontes de contaminação é justamente pelo nariz e pela boca, né? Então, para mim, a máscara é essencial, tá? É feia, é isso, é aquilo, é o outro, mas, gente, se é a única coisa eficaz que a gente tem nesse momento. Então, tem esse agravante na Europa, o fato deles não usarem máscara. Mas vocês não esquecem que aqui, quando a gente vê as pessoas na praia, nesses lugares todos, a gente também não vê elas de máscara. Então, difícil, tá? Eu fui num aniversário semana passada, no 2 de novembro. Eu participo de uns negócios de carros e tinha aniversário de um amigo de muitos anos. E eu fui. E tudo bem que acaba sendo muito, gente bem mais velha, mas a gente... vocês falam assim, mas você está saindo. Tá, mas na distância. Sabe aquilo na distância? Nada desse negócio de chegar pertinho, abraçar, tirar foto coladinho. Não, nada disso. É tudo na base da distância. A gente sentou para almoçar. Naturalmente, as pessoas sentaram cadeira sim, cadeira não. Então, não vamos viver numa bolha, nem dá para a gente viver numa bolha, nem a economia aceita se a gente viver numa bolha, porque a gente paga os seguros emergenciais. Se não tem dinheiro entrando de impostos, paga-se esse seguro como? Então, é necessário que a economia gire, mas, assim, manter distância de outras pessoas é fundamental, gente. Então, tomem muito, muito, muito cuidado, tá? Lá na Europa o negócio tá realmente punk, não é exagero da televisão. Aqui os médicos com que eu tenho contato, eles estão muito preocupados, justamente com esse relaxamento que a gente percebe na maioria das pessoas. Ontem eu fui no shopping e a história do cardápio, eu fiquei... Enquanto eu pensava, qual é o lugar mais seguro para eu comer? E aí depois eu cheguei à conclusão que o mais seguro para eu comer era um lanche, porque vinha num saco, o lanche vinha naquele papelão, né? Eu falei, não, eu abro o papel e como o lanche no próprio papel, né?
que é aquela história, não sei talher, não sei, não sabe, você não sabe. Então, eu estava bem ressabiada de comer, principalmente com os talheres. Eu falei, não, vou comer um lanche. Aí acabei indo no KFC. E aí eu sentei comendo o meu lanche e fiquei só observando, principalmente os cardápios, tá? Que é justamente as pessoas começam e batem, e conversa com a outra, e traz, e bota na boca, e bota no balcão, o outro pega, o outro leva. Cuidado, gente, muito, 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 muito cuidado. Eu quero vocês daqui a alguns anos entrando no meu Face contando as peripécias de vocês. Hoje eu tenho alunos que estão morando fora e eu fico muito orgulhosa quando eles me contam. Eu tenho uma na Austrália, por exemplo, eu tenho uma na Irlanda. Eu fico muito feliz quando eles dividem isso comigo. Quero que vocês dividam também. Quero vocês todos vivos e bem para dividir isso comigo depois. Tá bom? Falei demais, né? Desculpa. Com exceção de desabafo. Querem comentar alguma coisa antes de eu começar nossa aula? Estou tomando meu cafezinho. Querem café? Não, 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 tudo quietinho. Então, vamos puxar nosso slide hoje. Estava aqui lembrando que tinha alguma coisa para falar, lembrei. A aula de hoje são sobre os teóricos. Eu vou abordar os 4 principais, que talvez sejam o que vocês mais ouvem. Eu não vou falar todos os teóricos. Mas vocês têm prova semana que vem, certo? Certo ou não? Estou errado? Sim! Então, é assim. Para a semana que vem... Ai, meu Deus do céu! Tem um ser arranhando minha perna. Olá. Fala bom dia para as meninas. Fala, Branquinha. Fala bom dia. Agatha, essa aqui é a Branquinha, são 2. É a Branquinha, que é esse ser que esqueceu de crescer, é uma anã, é uma anã, é uma anã, é uma anã. E tem a pretinha. E tem a pretinha, que tem um tamanho normal, entendeu? Mas são 2 coisas terríveis. Estava aqui arranhando meu pé. Prova semana que vem. Nós temos o conteúdo, que a gente fez o overdose agora de conteúdo, né? Então, nosso conteúdo está concentrado na semana passada e nessa semana. Eu não estou usando esse conteúdo do ano inteiro, porque vamos pegar leve, né? Vocês já fizeram prova do conteúdo inicial, então não achei sentido. O conteúdo da aula de hoje, que são os teóricos, eles não caem na prova. Eu não fiz perguntas com os teóricos. Captaram? Registraram essa informação? Tá? Então, eu vou fazer a aula, vou finalizar o conteúdo do ano, tá? Que estava previsto. Então, eu estou mantendo o conteúdo do ano, mas para a prova, o conteúdo da aula de hoje não cai. Tá? Então, isso aqui eu estou finalizando o nosso conteúdo programático do ano, mas eu não estou cobrando o conteúdo de hoje na prova. Então, basicamente, assistam a aula da semana que vem, olhem os slides. Eu já coloquei os slides para vocês no ambiente, os slides da semana passada. Olhem os slides para fazer a prova, tá? Garantam notão, tá? Não é momento para vocês ficarem na dependência de conselho ou pagar para ver se vocês vão ser aprovados por tabela. Não façam isso, tá? Garantam o notão, tá? Eu, da minha parte, acho que vocês conseguem tirar notão, sim. Acho que vocês conseguem gabaritar as questões de ADPE. Metodologia é aquilo, né? Vai ser a experiência que vocês tiveram. Então, acho que também está tranquilo para responder. Mas em ADPE, foquem na aula passada
e foquem nos slides e garantam em todas as disciplinas que vocês puderem notão para chegarem lá com uma média final alta e ninguém ficar dependendo de conselho ou dependendo de medida para passar, tá? Com relação às notas dos TCCs ainda não estão, eu já passei a nota para vocês, eu adiantei o processo, vou passar para os professores hoje, vou enviar para todos os professores de vocês, e aí, de repente, a nota de vocês foram notas muito boas, a banca estava até que boazinha, eu achei que eles iam, porque quando vocês, uma das turmas convidou um professor de direito, se isso fosse intenção desde o começo, eu teria pedido para todo mundo incluir algo de direito, algo de legislação nos trabalhos, isso não tinha sido programado por mim, mas ok, de qualquer maneira as notas foram legais, eu estava com medo de notas bem piores, e se vocês quiserem que os professores das outras disciplinas usem a nota, como nota de trabalho, converse com eles, tá? A gente divulga as notas, a gente disponibiliza as notas, mas ninguém é obrigado a usar, tá? Mas a gente sempre fala, olha, para a classe, conversa com o professor, pergunta se ele vai usar, tá? Eu mando esse arquivo para eles hoje. Então, chega a eles hoje e a partir daí fica com vocês, tá? O convencimento de fazer eles usarem ou não é de vocês, tá? Liberação disso pela FIEB. Eu vou subir agora todos os trabalhos de vocês, com todas as gravações para um ambiente da FIEB. Eles vão, a partir daí, checar o que foi feito, ouvirem as gravações, as correções que foram pedidas. Eu tenho um único grupo que precisa fazer correção, o resto está tudo ok, tá? O grupo que tem que fazer correção sabe o que é. O resto está ok, e tem um grupo que não apresentou ainda, tá? Então, são as únicas duas pendências que a gente tem no SEC. Os demais alunos, quem já apresentou e não tem correção, a gente sabe que isso vai ser, essa liberação vai ser automática, não há por que não liberar, tá? Mas o meu próximo passo é subir, é o que eu faço essa semana, é subir todos os trabalhos com o trecho da gravação, da apresentação daquele trabalho. Tem um grupo que precisava fazer uma correção de português, que foi o grupo que percebeu, inclusive, tá? Me manda isso com essa correção, tá? Que eu não lembro que grupo que é, tá? Porque assim eu já subo com a correçãozinha. Era uma coisa boba, tá? Mas como o grupo percebeu, me manda, porque assim eu já subo a versão correta. E acho que são só esses recados. Recado de prova, recado de questão, recado de TCC, e só, tá? Então, agora vamos para o nosso conteúdo final. Ah, a gente vai continuar tendo aula depois, tá? Só que aí vão ser aulas legais, tá? Vão ser aulas divertidas, a gente pode ver o que a gente vai falando em cada uma das aulas, tá? Acrescento outras coisas para vocês. Tem um monte de conhecimento legal que dá para a gente dividir com vocês. Vou carregar nosso slide agora. E aí a gente fala, a aula de hoje vai ser curtinha. Deixa eu tirar o som do meu celular, para ele não ficar aqui gritando na nossa orelha. Cadê? Tá aqui. Teorias da administração é a nossa aula de hoje. Deixa eu botar a fofurinha aqui no chão. Vai, fofurinha. Pronto. Teorias da administração. Vem cá, Pretinho.
Aí são ciumentas também? Essa é a pretinha, ó. Aquela era a branquinha e essa é a pretinha. Olha lá as meninas, ó. O Vinícius não deve estar lá assistindo, só tem meninas assistindo. Não é fofinha? São minhas companhias de quarentena. Minhas companhias de quarentena. Cadê? Eu não sei porque que esse negócio às vezes abre, às vezes não abre. Eu queria tanto entender. Ai, gente. Não, ó. Engraçado que aparecem os trabalhos antigos e o slide de hoje não aparece. Cadê ele? Oh, my God. Peraí, gente. Ah, pronto. Estão vendo o slide, gente? Gente, estão vendo o slide? Sim, beleza. Então, vamos lá. A gente vai falar das teorias da administração. Eu queria uma maneira de eu fazer um panorama geral para vocês, sem entrar nos autores, em todas as teorias. Não tem sentido, mas eu queria que pelo menos alguns vocês entendessem mais ou menos o que é isso, e que alguns, principalmente aqueles que a gente acaba comentando na aula, vocês soubessem quem é, tá? Então, eu montei da seguinte maneira. Primeiro, quando a gente fala de teorias de administração, onde é que isso começa? Isso começa em 1900, tá? Lá na virada, depois da Revolução Industrial, a gente começou a ter vários pesquisadores, tanto é que vocês olham, na verdade, eles não são nem pesquisadores, eles eram, na grande maioria, empresários, tá? Industriais, que tentaram encontrar maneiras de aumentar a produtividade, tá? Como é que eles aumentaram isso? Vocês estão ouvindo essa martelada toda? Espera aí que eu vou fechar a porta. Pelo menos vai abafar agora. Fechei a porta e a janela para dar uma segurada. Então, eles eram industriais que, basicamente, o que eles queriam era melhorar a produtividade. Eles queriam fazer com que as indústrias deles produzissem mais, tá? O movimento aconteceu quase que simultaneamente nos Estados Unidos e na Europa. Então, vocês vão ver que os dois caras fortes disso, que é o Taylor e o Fayol, já devem ter ouvido em Taylor e Fayol,
que são o Taylor e o Fayol, eles estavam em lugares diferentes e não se conheciam, tá? O Taylor estava nos Estados Unidos e o Fayol estava na Europa, tá? Eles acabaram pensando em coisas um pouco iguais, mas com uma abrangência diferente. Olha lá. O primeiro é a teoria científica de Frederick Winslow Taylor. A teoria científica surgiu nos Estados Unidos em 1903. E qual a principal característica dela, né? A especialização e divisão do trabalho. A ideia do Taylor nos Estados Unidos em 1903 é que a produção precisava ser pensada de maneira científica. Então, ele começou a marcar o tempo e ele começou a exigir dos empregados produtividade. Então, eles faziam menos coisas, eles não montavam mais um produto inteiro, como era inicialmente. Eles começaram a se especializar, então, cada um fazia somente uma parte do processo. Com isso, eles se especializaram naquele pedaço. E, a partir daí, o Taylor passou a cobrar um tempo cada vez mais rápido deles de fazer aquele serviço. Então, imagine que, por exemplo, nós podemos fazer vamos fazer uma fabriquinha de sanduíches. Então, ao invés de cada pessoa preparar um sanduíche, a ideia do Taylor era: se uma pessoa só cortar o pão, se a outra só passar maionese, se a outra só colocar o queijo, se a outra só colocar na embalagem, cada um desses 4 vai ficar cada vez mais especialistas em cortar o pão. Então, a pessoa que corta o pão vai cortar tantos pães que ela vai fazer um corte muito mais retinho e muito mais no meio do pão, pela prática de só cortar pão. Então, em termos de produção, isso foi muito legal, tá? Porque realmente foi o que aconteceu. As pessoas se tornaram especialistas em cortar pão, passaram a cortar pão melhor, passaram a cortar pão mais rápido, porque aí entrou a questão dos tempos que eles passaram a cobrar, só que as pessoas se transformaram em pessoas mais frustradas, porque elas cortavam o pão, mas elas nunca sabiam como é que o sanduíche terminava pronto, tá? Porque elas faziam um pedacinho do processo só. Isso foi muito ruim. Então, talvez uma parte dos nossos problemas já comece lá, tá? Como a maneira que foi pensada para se fazer as coisas, tá? Lá em 1903. Taylor foi lá e pensou nisso. Henry Ford, o cara da Ford, dos carros, ele já produzia carros nessa altura. Henry Ford era um cara muito inteligente. Quando a história da especialização deu certo, Ford foi lá e inventou uma coisa que revolucionou as indústrias e é usada até hoje, de tão revolucionário que foi. Ford pensou assim: ótimo, cada um dos empregados se especializou numa coisa, tá? Então, na nossa fabriquinha de sanduíche, um se especializou em cortar o pão, corta o pão, fantástico. Outro se especializou em passar maionese, ele passa a quantidade certinha de maionese de maneira uniforme no pão. O outro coloca o queijo, o outro embala, tá perfeito. Só que eu ainda perco tempo passando o meu produto de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra. Isso é um gasto de tempo desnecessário. E foi aí que ele criou a linha de montagem, a esteira com correntes. Então, o produto ele passou a andar. Sabe a esteira do supermercado? A gente bota os produtos na esteira. Você vai nos supermercados grandes, tem Carrefour, você bota o produto na ponta da esteira e a moça aperta o botão lá e a esteira gira e leva o produto para perto dela. É isso. As fábricas funcionam assim, tá? Aquela é a ideia do Ford. Ford, quando criou a tal da ideia,
criou aquela estrutura, uma esteira que rodasse sozinha, que caminhasse, naquela altura era por correntes. Mas ele ganhou mais tempo ainda, ele simplificou mais ainda o processo quando ele fez com que o produto andasse, com que o produto passasse de um empregado para o outro sem a necessidade que ele fosse empurrado. Então, Ford fez isso entre 1908 e 1914, foi o tempo que ele levou para colocar isso e aperfeiçoar esse modelo, que é o modelo da linha de montagem, também nos Estados Unidos. Tá. Por outro lado, na Europa, do outro lado do oceano, eles não se conheciam. Para vocês entenderem como isso era tão necessário naquela altura, esse negócio de aumento de produtividade. Um outro cara chamado Fayol, ele pensou exatamente na mesma coisa. Só que o Taylor, ele pensou na produção, tá? Na fábrica, na produção. Vamos produzir mais para poder vender mais. E o Fayol pensou na empresa como um todo, tá? A ideia do Fayol é exatamente a mesma, de segmentar. Se todo mundo fizer tudo, ninguém ganha em produtividade, porque ninguém se especializa. A ideia continua sendo cada um se especializar em uma coisa, mas o Fayol pensava na empresa como um todo. Então, surgiu do Fayol a ideia dos departamentos, que administrativamente também cada um fizesse uma parte do processo. Então, o Fayol ele não olhou só para a fábrica, ele olhou para a empresa como um todo, tá? Mas ele também cria essas departamentalizações. Por isso que a teoria do Fayol é chamada de teoria clássica, ou outros autores chamam de teoria do processo administrativo, porque é justamente nesse processo, nessa ideia de processo administrativo, que ele divide a empresa como vários departamentos. Eu tenho medo de botar um microfone agora e ficar sem som nenhum. Tá dando para ouvir, gente? Estou tentando falar alto para superar a quebradeira. Tá, beleza. Então, vocês percebem que quando a gente fala do início das teorias administrativas, do que a gente está falando? A gente está falando de especializar pessoas, fazer com que as pessoas não façam mais todo o processo, elas vão fazer partes do processo, tá? Cada um faz um pedaço do processo, e aí você faz tantas vezes esse pedaço do processo que você se torna especialista. Qual a diferença desses dois caras? O cara dos Estados Unidos pensou na produção, pensou na fábrica, que é o Taylor. O cara da Europa pensou na empresa como um todo. Então, ele pensa em departamentos. Ele não pensa só na fábrica, ele pensa em toda a empresa. Esse é o Fayol. E o Ford, nessa brincadeira, é o cara que levou em consideração que especializar pessoas era muito bom, era muito eficiente, mas que o produto ainda precisava ser levado até a outra pessoa. Então, o que ele criou? A esteira, que a esteira leva o produto para outra pessoa e com isso se ganhou mais tempo ainda. Tranquilíssimo? Essa ideia inicial de como é que começam essas coisas fica bem claro. É a lógica, né? Quando a gente entende a lógica, a gente não esquece. Ficou claro, gente? Oh, my God. Sim! Sim. Quase que a gente podia ter posto na prova também. E aí, eu achei esse resumo, fuçando na internet, que eu achei bem legal, tá? Isso aqui é o resumo de todas as teorias. Nós vamos falar delas? Não.
Eu não vou falar de nenhuma delas, gente. Nesse momento, não. Vou passar. Nesse momento, não cabe. Não tem sentido vocês conhecerem todas elas. Isso aqui é uma matéria de uma disciplina chamada Teoria Geral de Administração. Tá? Se alguém for fazer administração, vai ter uma disciplina chamada TGA, Teoria Geral de Administração, que estuda tudo isso. Mas isso aqui é legal para vocês entenderem como é que elas surgiram, tá? Nós temos várias teorias, tá? Então, a gente tem lá a teoria da administração científica e a teoria clássica, 1903 e 1916, são as duas que eu falei para vocês. A partir delas, outras surgiram. O que aconteceu? Eles foram percebendo os benefícios de cada uma daquelas teorias e eles foram criando teorias em cima da teoria. Eles foram aperfeiçoando a teoria anterior. Então, o que a gente percebe? Olha, paramos em 1916. 1932 teve outra, em 47 teve outra, em 51 teve outra, em 54 teve outra, em 57 teve outra, em 62 teve outra, em 72 teve outra. A nossa atual é a de 1990, tá? Então, essas novas abordagens da era da informação começou em 1990. E a gente tem pouquíssimas variações, tá? A gente tem um autor ou outro que pensa de maneira um pouco diferente, mas a gente não teve o surgimento de grandes teorias de 90 para cá, ou de grandes revoluções, tá? Por exemplo, só para vocês entenderem, em 1903, quando a gente... Opa! Em 1903, quando a gente tem... Ai, eu tenho uma maneira de riscar isso aqui. Como é que eu risco isso aqui? Não sei mais como a gente risca. Outro dia eu achei uma caneta que achei ela tão legal. Aí eu não acho mais. É que eles também mudam a versão e a gente não tem... O que a gente fazia, a gente não faz mais. Bem, deixemos para lá. Então, é assim. É assim. Vocês acompanham comigo por... Oh, meu Deus do céu. Ai, pronto. Vocês acompanham comigo... Vocês enxergam a setinha? Acho que não. Acompanhem comigo pelas datas. Então, olha bem. Em 1903, a gente começa com a administração científica, que pensava no quê? Quando uma pessoa faz o produto inteiro, ela perde muito tempo porque ela não se especializa. Cada um tem que fazer um pedacinho, porque aí vai se tornar altamente especializado naquele pedacinho e vai fazer melhor. As pessoas se tornaram frustradas porque elas não sabiam mais o que elas estavam produzindo, tá? Elas sabiam que elas apertavam um parafuso, elas sabiam que elas cortavam uma peça, mas elas não sabiam exatamente o que elas produziam. Quando foi em 1932, praticamente 30 anos depois, entra a teoria das relações humanas. Somente 30 anos depois da teoria da administração científica é que eles perceberam que os empregados estavam extremamente frustrados e que as pessoas não viviam de faz uma atividade, recebe o dinheiro e está feliz, tá? Elas precisavam intimamente, como pessoas, se sentirem bem, porque senão elas ficavam, não se usava esse termo naquela altura, mas é o que a gente usa hoje, estressadas, e as pessoas estressadas produziam menos. Então, quando as pessoas passaram a produzir novamente menos, eles começaram a estudar por que elas produziam menos e descobriram que a frustração que elas traziam entre elas, porque as empresas tratavam elas também como se fossem máquinas, essa tristeza precisava ser... era necessário que visse o empregado como pessoa. Esse ver o empregado como pessoa surge em 1932, na teoria das relações humanas. Tá? Então, é isso que acontece. As teorias surgem, tá? Elas são aplicadas durante um tempo,
os teóricos começam a olhar para essas pessoas e quando alguma coisa acontece, normalmente isso está muito associado à produção, tá? Ao fato de se produzir menos, eles param e falam assim, o que está acontecendo? E quando eles param para avaliar o que está acontecendo, que aí surge outra ideia, ou surge outra teoria. Então, vocês percebem que, no início, as teorias surgiram com muita rapidez. Você vê que tem o primeiro pulo aqui, que são 30 anos até as relações humanas, mas depois, olha, de 32 para 47 é rápido, de 47 para 51 mais rápido ainda, de 51 para 54 mais rápido ainda. Então, várias mudanças ocorreram de a cada alguns anos, no máximo 5 anos, ocorre de novo uma nova teoria, até que a gente chega em 90, que é o que a gente vive hoje, tá? É mais ou menos que precisa ser uma combinação de várias coisas, combinação de produção, mas combinação de satisfação, a ideia de olhar competências e tentar colocar as pessoas para fazerem o que elas são melhores para fazer. Isso foi uma ideia que eu tentei passar, não sei nem se vocês lembram disso, tá? Mas é uma ideia que eu tento, quando a gente está no presencial, eu tento colocar em prática para fazer os trabalhos de conclusão, que agora a distância foi um pouco mais complicado, mas é a ideia de que, ao invés de dar um trabalho para cada pessoa, aproveite o que ela tem de melhor, aproveite a competência dela. Se alguém manja muito de português, deixa essa pessoa para fazer a revisão. Tá? O trabalho não precisa ser esquartejado, um pedaço para cada um e parecer uma colcha de retalho. Tá? Olha para cada um do grupo e pensa assim, o que essa pessoa faz de melhor? Tá? O que essa escreve melhor, essa conhece muito bem português, essa tem uma capacidade de resumir muito boa, e tentar dividir funções assim. Acho que vocês nem lembram dessa minha aula presencial. Esse foi um ano que nesse aspecto foi bem complicado para a gente, mas o que a gente vive hoje, essas teorias modernas, pensa nisso, em competências, tá? Em avaliar competências e aproveitar competências. Pensa assim, em produção, sem dúvida alguma, tá? Mas tenta assim, pensar em produção de pessoas felizes, porque pessoas felizes produzem mais, tá? Eu não vou ser hipócrita de dizer, tá todo mundo amando as pessoas. Não, gente. Eles só perceberam que pessoas mais felizes produzem mais. E aí eu divido com vocês uma coisa. Vocês sabem que eu não sou, acho que sabem, não sei, porque esse negócio de aula à distância é meio doido, né? Eu não sou uma professora eu não entrei na faculdade e falei, vou ser professora. Não, eu era uma pessoa de empresa. A minha vida toda eu trabalhei em empresa, tá? Eu me tornei professora, me apaixonei por isso tem, acho que 12 anos. Então, a minha pegada sempre foi empresa, por isso que eu sou tão prática. E eu trabalhei numa empresa que era muito interessante. A minha equipe era das equipes que menos ganhavam, em termos de salário, era das equipes que menos ganhavam. Só que a minha equipe era acho que era, na minha diretoria, que era a diretoria financeira, a equipe que mais produzia e menos erros produzia. Olha que interessante. A minha equipe ganhava menos, mas ela rendia muito mais e cometia menos erros. Por quê? A minha equipe trabalhava de maneira diferente. Eu briguei para isso e consegui fazer com que, no meu caso, a minha equipe trabalhasse sobre regras diferentes. Então, eu tinha basicamente 4 meninas, e eu lembro, as meninas eram bem... Uma das meninas, ela tinha acabado de ter bebê, ela tinha um bebezinho. A outra menina estava na faculdade, tinha entrado na faculdade. Isso eu estou falando de quantos anos atrás? Há uns 15 anos atrás. Há uns 15 anos atrás. Isso. Uma tinha entrado na faculdade, a outra tinha acabado de ter bebê. Esses eram os 2 casos mais emblemáticos. As outras acabavam tendo vantagens. E aí, o que eu fazia? Eu
dava a elas coisas que para elas eram importantes. Então, por exemplo, a menina que lá os telefones eram controlados, cada uma tinha seu ramal, e a gente pegava o ramal e para você usar o telefone, quando você tinha que fazer uma ligação, você digitava uma senha. Isso fazia com que eu, a gerente da área, no final do mês, recebesse um relatório com o uso do telefone de cada uma dos ramais do meu setor e eu autorizasse o desconto do uso das ligações particulares da equipe. Tá? A minha equipe era uma equipe que não pagava telefone. Eu convenci meu diretor, né, porque eu não resolvia muito, eu tinha que convencer ele, que era mais interessante para a gente assumir os gastos do telefone da nossa equipe do que cobrar de cada uma delas. O que aconteceu? Como eu não cobrava, a menina que tinha acabado de ter bebê, o coração dela se acalmava quando ela voltava depois do almoço, ligava para a mãe dela e perguntava: mãe, fulaninho tá bem? Ele comeu? Ele tá dormindo? Tá tudo bem? A mãe dela dizia: tá tudo bem, minha filha. Ela desligava, sorria e trabalhava a tarde toda. Quanto ela gastava nessa ligação? Quanto tempo ela demorava nessa ligação? Era muito rápido. Ela não ligava para ficar lá batendo papo. Era muito rápido. Porque ela sabia que ela não ia pagar, porque na cabeça dela eu era legal, porque eu não cobrava a ligação dela. Então, ela retribuía fazendo ligações muito rápidas. A outra menina que estava na faculdade, para mim, elas são as duas mais emblemáticas, a gente não tinha tanto acesso à internet. Ou quando tinha acesso à internet, não tinha notebook em casa. E lá na empresa, as pessoas, os funcionários de maneira geral, não tinham acesso. Só quem tinha acesso à internet eram os gerentes. Então, cheguei para essa menina e falei: fulaninha, se você me prometer que você só vai usar a internet na hora do seu almoço, eu coloco a minha senha no seu computador. Essa menina abriu um sorriso de orelha e orelha e falou assim: você pode ficar tranquila. Eu sentei na máquina dela, quando coloquei a minha senha de internet, todos os dias na hora do almoço ela usava o equipamento dela para poder fazer as pesquisas da faculdade dela. E ela ficou extremamente grata por isso. Tá? Eu nunca peguei ela no meio da tarde ou no meio da manhã usando o computador, porque ela estava extremamente grata. O que ela fazia? Ela trabalhava melhor. Então, são maneiras que a gente tem, quando a gente tem liberdade para isso, de informar uma equipe, de conscientizar uma equipe e fazer com que ela produza melhor por outros meios que não seja o financeiro ou somente a cobrança. Bem, vamos pontuar algumas coisas, tá? É uma maneira boa de trabalhar? Sim. É uma maneira eficiente de trabalhar? Sim. Mas para trabalhar dessa maneira, que são essas novas teorias, primeiro, eu preciso ter autonomia para isso, tá? Então, eu preciso ter um diretor ou um gerente que me autorize a trabalhar dessa maneira. Senão, eu estou infringindo as regras da empresa, e isso a gente não pode fazer, tá? Esse é um. 2, quando eu falo de conscientizar a equipe, eu estou dizendo que a equipe precisa estar muito ciente de que eu sou legal enquanto eu puder, eu, chefe, sou legal enquanto eu puder ser legal. Mas, se eu tiver que sentar e chamar a atenção de alguém, eu vou falar assim: vem cá, vamos conversar ali. Vamos sentar ali naquela salinha de reunião, encostar a porta e vamos bater um papo. E eu vou chamar a atenção. Então, existe uma diferença entre você ter um chefe mole, um chefe que a equipe faz o que ela quer e vira aquele salseiro, e existe uma equipe que é conscientizada para trabalhar direito, porque percebe que trabalhando direito
ela se beneficia muito mais, ela tem muito mais vantagens. Entendem a diferença do que eu estou falando? Que ser mole é deixar todo mundo fazer o que quer. Isso não pode acontecer numa empresa. Tá? As teorias modernas não dizem isso. As teorias modernas dizem que se você conscientizar o teu empregado, se você tiver uma relação transparente com ele, ele vai te devolver em um trabalho feito de maneira mais eficiente. É isso. Tá? É se estabelece uma confiança. E nessa confiança, os dois lados ganham. Não é aquela relação de que eu me sinto sendo sugada pela empresa. Tá bom, a empresa me suga, suga. Mas, às vezes, quando eu preciso de alguma coisa, eu sei que a empresa também faz por mim. O resto da minha equipe tinha muito disso. Coisas assim, ter coisas para resolver. Tá? Ai, Nídia, eu precisava sair mais cedo hoje. Tem abono de médico? Tem, mas às vezes as pessoas precisam resolver coisas. Eu simplesmente olhava e falava assim, que horas você precisa ir embora? E assim, quando as pessoas me falavam, eu preciso resolver coisas hoje, era sair 1 hora mais cedo, 1 hora e meia mais cedo. Nunca foi... Porque as pessoas também não abusam, porque se elas abusarem, elas não têm a outra possibilidade. Eu precisava sair 1 hora antes. Eu falei, então tá bom. Se você deixar tudo adiantado, pode ir. A pessoa ir embora e eu assinava o cartão dela. Eu tinha o poder de assinar. Tá? Então, eu falava que eu tinha dispensado, eu falava que ela tinha ido fazer uma atividade fora para mim, tá? Para a empresa. Então, cada um deles eu tinha uma maneira de beneficiar. Tá? Por isso que toda a minha equipe trabalhava muito bem. Eu saí dessa empresa. Eu trabalhei 8 anos lá e saí. Quando saí, colocaram uma pessoa para trabalhar que eu já olhei e falei, não vai dar certo. Trouxeram um cara que era o oposto de mim. O oposto. Qualquer coisa que você imagina que eu faço de uma maneira, ele fazia exatamente da maneira oposta. A menina do bebê, tinha, sei lá, 1 mês que eu tinha saído de lá, 1 mês e meio, ela me ligou. E aí, para perguntar se estava tudo bem, para contar do bebê, aquela coisa toda, né? Porque a gente fica muito tempo juntas. E aí eu falava, fulaninha, desliga, fulaninha, você está há muito tempo no telefone. Ela me disse, com todas as letras, não se preocupa não, eu pago a ligação. Então, como eu pago a ligação, eu posso usar o telefone. Aí eu falei, mas e o fulano, que era o chefe novo? Mas e o fulano? Não se preocupa com o fulano, não, ele está aqui em pé do meu lado. Mas se eu pago a ligação, você concorda que eu posso usar o telefone, Nídia? Então, olha bem, a pessoa que fazia ligação de minutos, tá, para não bagunçar o trabalho, ela passou a ser, em 1 mês, 2, ela passou a ser a empregada que fala assim, chefe, não estou nem aí. A regra não é, usou o telefone, eu pago, então eu estou pagando, acabou, estou no meu direito. Percebem como a chefia influencia a maneira como a equipe trabalha? Isso são as teorias modernas. Os diversos autores que a gente tem hoje, Peter Drucker, que talvez seja o que vocês mais ouviram falar, eles falam muito disso, dessa relação entre empregados e empresas, entre empregados, chefia e empresa. Tá? Mas eu não estou falando do chefe mole, tá? Eu estou falando daquele chefe que diz, olha, se tudo estiver correndo bem, não tem problema nenhum, tá? Se tiver que chamar atenção, eu vou chamar atenção. Então, não é o chefe mole. Entenderam? Passamos por esses 90 anos de teorias administrativas em 10 minutos. Alguma pergunta? Estão dormindo? Ninguém vai falar comigo. Ai, Emily, perfeito.
Não, professora, deu... Ah, beleza. Tá. Por que eu coloquei todas elas aqui? Vai que alguém gosta muito das teorias. Se vocês jogarem qualquer um desses termos no Google, vocês facilmente acham resumo para entender o que é isso. Precisa para minha disciplina? Não, gente, não precisa, tá? Reforço de novo, este conteúdo não está nas questões da prova que vocês fazem semana que vem, tá? É só legal para vocês entenderem esse panorama. E se alguém realmente gosta do assunto, é só pegar esses termos e jogar no Google que vai achar um monte de coisa sobre isso. Da mesma forma, eu achei este slide. É do mesmo material, tá? E esse slide, ele apresenta todas aquelas teorias, tá? Divididas em 3 grandes grupos, que é o que a gente, é assim que a gente pensa. As teorias clássicas, tá? Que esse azul mais clarinho. As teorias clássicas são aquelas que pensavam na produtividade, 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 já que começou a pensar num tempo. E esse slide tem um negócio interessante, porque ele tem aqui no quarto slide, no quarto quadradinho, os autores. Então, a gente consegue saber quem são os autores associados a essas teorias. Aqui a gente vai enxergar, ó lá, Taylor, Fayol, ai, gente, está difícil de eu ler. Taylor, Fayol, Sheldon, Emerson. Esses são os autores, vários autores associados a este período da administração. O período da teoria clássica, o período da vamos produzir bastante, tá? A próxima grande corrente na administração foi quando eles começam a enxergar as pessoas, começam a perceber que a insatisfação das pessoas acabava prejudicando a produção, tá? Isso é chamado de teoria das relações humanas. É esse quadrado aí do meio, essa fileira do meio, mais marronzinha. Quem são os autores dessas teorias das relações humanas? O Maio, o Levin. Tá difícil de ler no slide, é mais fácil. Tem aí vários autores dessas teorias das relações humanas, tá? Para entender, o pedaço que começa aqui nas relações humanas, a estruturalista de sistemas, tá? Ó, teoria das relações humanas, estruturalista de sistemas, as 3 estão dentro dessa corrente da teoria das relações humanas, tá? Que é uma organização informal exclusivamente, tá? Então, são relações com pessoas, um sistema social como um conjunto de papéis sociais, ou seja, existe a produção que é importante, mas existe a pessoa que é igualmente importante. E, de novo, não é porque eles se tornaram boazinhos, é porque eles perceberam que pessoas infelizes produziam menos, tá? Não esqueçam disso, tá? É para a vida de vocês. Se alguém for fazer faculdade, vai lembrar de eu dizendo isso, tá? E a última, que é essa que começa em 1990, que são as teorias neoclássicas, tá? Que são essas... que é quando eles começam a misturar as duas coisas, tá? Tem uma dessas teorias das relações humanas, que eu não vou lembrar como é que chama o cara. Eu acho que é o Maio, mas eu não tenho certeza. Que é o cara que fala assim, não, todo mundo produz bem, porque se você disser para a pessoa, não, olha, sua função é essa, seu salário é esse, e largar ela, ela vai produzir. Não, ela não produz. É a pessoa quer o salário, ela não quer produzir, tá? É que nem aquela teoria de dizer para a criança, não, uma criança pequena vai para a escola, lá no primário, se você não cobrar dela, ela vai sentar na cadeira e ela vai querer estudar, porque ela, com 5, 6 anos, o que ela mais quer na vida dela é estudar. Mentira! Ela não quer estudar, a gente não quer estudar, a gente precisa estudar, é diferente. Então, se a gente tiver uma coisa muito mais legal para fazer, principalmente uma criança, ela vai querer fazer. Então, ou você convence ela a estudar, ou você arruma uma maneira de fazer aquele estudo ficar divertido, aí sim, aí é uma estratégia, ou a criança não estuda. Então, uma dessas teorias... Então, é assim, as teorias clássicas olharam só para a produção. Quando entraram as teorias das relações humanas, eles começaram a fazer, olhar só para a pessoa, e alguns não olharam para a produção. Conclusão, não se produzia mais.
E na teoria neoclássica eles misturaram as duas coisas, por isso que eles chamam de organização formal e informal, tá? Pensa-se nessa mescla de uma balança. Temos que ter produção, mas também temos que ter gente feliz, tá? Isso é a teoria neoclássica. E aí vários autores, aí está mais fácil não está muito mais fácil não. O Drucker aparece aí, Milman aparece aí, e outros que eu não consigo ler agora também aparecem aí. Então, se alguém ouviu falar num desses caras e quiser pesquisar também, tá aí o nome dos serzinhos, é só jogar lá no Googlezinho que vocês conseguem saber mais a respeito desses fofíssimos. E aí a gente chega no conceito mais moderno que a gente tem hoje em dia, que é a economia, o que a gente chama de economia do compartilhamento ou economia colaborativa. Hoje, pensa-se num mundo onde as coisas vão ser mais compartilhadas e mais colaborativas. E aí vocês podem me perguntar, mas o que é isso, Nídia? Nunca ouvi falar. Já ouviu falar? Sim. O que é Airbnb? Tá? É o compartilhamento de residências, de apartamentos. Tá? Eu vou morar... Eu tive, por exemplo, o ano passado, num evento no sul do país, em Jaraguá do Sul, e para esse evento de Jaraguá do Sul eu não fui para um hotel, eu entrei no Airbnb, que é uma plataforma onde as pessoas colocam lá imóveis que elas têm, e aluguei por um final de semana um apartamento pelo Airbnb. Quando eu cheguei lá em Jaraguá do Sul, quando eu cheguei nesse apartamento, o que eu descobri? Onde é que eu fui morar nesse final de semana? Ela mora sozinha e ela tem um namorado que também mora sozinha. Ela colocou o apartamento dela no Airbnb. No final de semana que ela aluga o apartamento dela, ela vai para a casa do namorado. Ela fica o final de semana na casa do namorado e eu fico no apartamento dela. Isso é economia colaborativa, tá? Quando eu falo assim, eu fico no apartamento dela, é isso, gente. Eu abri a geladeira dela e as coisas dela estavam dentro da geladeira. Eu abri o armário e as coisas, as bolachas, os pães dela estavam dentro do armário. E o que eu tenho que saber? Tá? O que eu preciso estar consciente? Aquilo é dela, não é meu. Então, eu fui no mercado, e essa é a grande vantagem, que você tem uma casa completa, né? Então, por exemplo, eu pude ir no mercado, pude comprar lá queijo, presunto, pão, um refrigerante, alguma coisa. Eu pude trazer, pude fazer o meu lanche na casa dela, porque tinha fogão, tinha forno, tinha micro-ondas, tinha tudo lá. Então, eu estou na casa dela. Só que ela cedeu a casa dela por um valor pelo final de semana e em confiança. Tá? Isso é Airbnb, isso é economia colaborativa. Isso é economia de compartilhamento. Ela compartilhou a casa dela comigo e ainda ganhou uns trocos. É isso. A mesma ideia hoje surge para carro, tá? Isso já existe em vários países lá fora. Aqui não está dando muito certo, tá? Porque já estão tentando implantar, mas infelizmente o brasileiro não tem a cultura do cuidar das coisas, tá? Então, lá fora você aluga carro por horas, tá? Então, você tem um sistema onde você pega o carro, você chega perto do carro, o sistema destrava o carro, você usa o carro, você cuida do carro, evidente. Quando você não precisar mais do carro, você deixa o carro estacionado em determinados pontos e o próximo usa o carro, tá? Só que para você trabalhar com essa ideia de compartilhamento, primeiro, você tem que entender que as coisas não são tuas. E por não serem tuas, elas precisam ser mais bem cuidadas. É o oposto do que nós pensamos. É o oposto da cultura do brasileiro. O brasileiro cuida do que é dele e dane-se o que é dos outros, tá? A ideia tem que ser exatamente a oposta. Eu posso não cuidar de uma coisa que é minha, porque eu estou estragando o que é meu, mas do que é coletivo, do que é de todo mundo, eu tenho que cuidar melhor. Então, um carro que eu alugo nesse sistema de horas é um carro onde eu não posso deixar um papel de bala,
porque o próximo vai entrar e quer o carro limpo. Então, isso lá, por exemplo, eu tenho um amigo que, quando ele mudou para um determinado país, eu achei fantástico. Ele foi na loja tipo Leroy, ele comprou tudo que ele precisava, e eu falei para ele, mas como é que você levou para sua casa? Ele falou, então, a gente aluga caminhão. Ele foi no estacionamento, ele alugou um caminhão por horas também, ele botou tudo que ele comprou dentro do caminhão, ele levou tudo até na casa dele, trouxe o caminhão de volta e devolveu e pagou pelas horas que ele usou do caminhão. Olha que legal! Até isso, caminhonetes, essas coisas, esses caminhõezinhos pequenos, até isso a gente lá fora tem compartilhado. Mas por quê? Porque é necessário que todo mundo cuide, que todo mundo deixe melhor do que quando entrou. Tá? Quando a gente tem esse hábito, a gente começa a compartilhar muita coisa. Então, a gente hoje tem sistemas, não sei se você sabe, sistemas de compartilhamento de bolsas de grife. Hoje tem gente que compartilha por dias, ou por horas, ou por final de semana, bolsas de grife. Então, ao invés de você andar com uma bolsa falsificada, você anda assim com uma bolsa legítima, e aquela bolsa não é sua, você simplesmente alugou a bolsa, tá? Mas para isso você precisa cuidar muito bem dela e devolvê-la intacta, tá? O que a gente tem com roupas de festa é a mesma coisa. Quando você vai lá e faz um aluguel de uma roupa de festa, a ideia é a mesma, você tem que devolver a roupa de festa intacta. É que, no caso da roupa de festa, a pessoa na hora olha se tem algum defeito ou não, tá? Se está rasgada, se está manchada, e ela consegue te cobrar. Mas no caso de uma economia colaborativa, de um compartilhamento, é muito diferente. Porque quando eu faço uso desses carros colaborativos, eu deixo o carro lá e o próximo entra. E o próximo pega. Não tem ninguém para vigiar, não tem ninguém para fiscalizar. Quando eu aluguei esse apartamento lá em Jaraguá do Sul pelo Airbnb, que era o apartamento dela, eu combinei com ela um horário para devolver as chaves. Na segunda-feira, eu saí de lá na segunda-feira de manhã, ela não subiu para fiscalizar. É na confiança, porque você abriu o teu espaço. Então, na confiança, você aceita, ela não sobe para fiscalizar. O que ela faz é te avaliar depois, isso sim. Tá? Então, lá no aplicativo, eu tenho ela tem a avaliação dela como a gente tem no iFood. Tá? A gente tem a avaliação dela como no Uber, não é Uber, isso, no Uber dos carros, dos táxis. Eu tenho a avaliação dela e ela tem a minha. Mas na hora ela não sobe para fiscalizar. Conversei com ela, não sei o que, entreguei a chave, agradeci, lembrei que eu tinha esquecido uma garrafa, acho que de refrigerante na geladeira, avisei para ela, falei, me desculpa, porque eu ia tirar da geladeira e esqueci, mas assim, peguei um canto da geladeira dela e usei. E eu posso usar. A ideia é essa, é que eu posso usar o fogão dela, o forno dela, eu só preciso largar exatamente da maneira como eu encontrei. Isso é economia de compartilhamento, isso é economia colaborativa. Pensa-se no mundo onde as coisas vão ser divididas dessa maneira, vão ser utilizadas dessa maneira, de maneira muito mais frequente. Claro que para isso a gente tem que mudar as culturas. E, de novo, em alguns países isso está funcionando muito bem, em outros países como o nosso não funciona. E fácil perceber, é só lembrar da história das bicicletas, lembra? Das bicicletas e dos patinetes. Como é que chamava o serviço das bicicletas e do patinete? Eu nem lembro. Não existe mais. Por quê? Porque nós não sabemos cuidar. Nós jogamos em qualquer lugar, nós tiramos para roubar. Nós, eu digo, nós como povo, tá? Não estou falando eu ou vocês. Estou falando nós como povo, como nação. Nós entendemos que não tem problema nenhum. Ou que mesmo que tenha, dane-se. Tá? Então, você vê, a história dos patinetes que a gente alugava não tem mais, as bicicletas que tinham não tem mais. A gente tem, aqui em São Paulo, nas zonas que são consideradas de classe alta, a gente tem do projeto do Itaú. O correntista do Itaú pode usar. Então, eu chego lá com o meu cartão,
passo meu cartão do Itaú e consigo liberar as bicicletas do Itaú, tá? Mas não é de uso para qualquer pessoa, porque a gente não tem essa ideia do cuidar, a gente não tem essa ideia do deixar melhor do que a gente pegou, tá? Mas é uma questão também de cultura, tá? Então, eu acho que, da mesma forma, as pessoas aos poucos vão acabar percebendo o quanto é bom e vão acabar mudando a cultura do brasileiro. Eu sou uma pessoa que acredito muito que as pessoas evoluem, tá? Então, acho que é o que vai acontecer com a gente. Por quê? Muita gente não precisa ter um carro na garagem a semana inteira. Ela só precisa de um carro para ir numa festa, para viajar no final de semana. Então, não era muito mais legal que a gente pudesse ter os carros colaborativos e pudesse um valor muito menor do que o valor de uma locadora, tá? Porque essa é a diferença, gente. Quando eu alugo o carro na locadora, eu pego de uma pessoa que fiscaliza o carro e me entrega. E eu devolvo o carro nessa mesma empresa que fiscaliza o carro. Se tiver alguma avaria, ele já me cobra, certo? Ele me cobra por isso. Se tiver um amassado, um riscado, qualquer problema no carro, ele já me cobra por isso. E para manter essa estrutura sai caro. Para manter um espaço para receber um carro, para manter uma equipe para fiscalizar, sai caro. Para manter uma equipe que depois vai fazer toda essa papelada de cobrança, se for necessário, de alguma avaria, sai caro. O colaborativo eu deixo na rua. Tem o pátio de estacionamento dos carros colaborativos. Na Europa, você tem locais onde você simplesmente deixa o carro na rua. Você acha uma vaga de rua qualquer. Você simplesmente entra no aplicativo e olha e vê qual é o carro que está mais próximo de você. E aí você vai lá e pega. Então, a estrutura de fiscalização, de eu tenho que olhar para ter certeza, não existe. Por isso que o serviço é muito, muito, muito mais barato. O compartilhamento, então, não é alocação. Deu para entender? O compartilhamento, ele é muito mais barato porque ele parte do princípio que todo mundo vai cuidar daquilo. Eu não preciso ter uma estrutura que fica lá fiscalizando. Por isso ele é muito mais barato, por isso ele é vantajoso, por isso ele é tão moderno. Entenderam a diferença entre compartilhamento e locação, gente? Sim. Tá, então beleza. Para a gente não achar que, não, isso já existe, isso não é moderno. Não, é moderno sim. Essa foto é legal porque ele acaba mostrando várias coisas. O barco, o carro, a bicicleta. Então, que você consegue produtos, por exemplo, um cortador de grama, produtos que você deveria poder usar, tá? Não, você deveria conseguir usar sem precisar comprar, tá? É isso. Você vai lá, aluga por algumas horas, né? Pega compartilhado por algumas horas, devolve e sai muito mais barato. E, na verdade, a economia e o planeta ganha, porque iria se produzir muito menos coisas. Tá? Quantos de nós temos uma furadeira em casa? Furadeira de parede. Quantas vezes a gente usa uma furadeira de parede? Se nós tivéssemos esse tipo de equipamento como compartilhado, eu conseguiria ir lá, pegar a furadeira, pagar um valor tranquilo, muito menos que a furadeira, usar por 1 ou 2 horas e devolver. Tá? Só para vocês saberem, tem uma coisa chamada, chegando no Brasil agora, mas existe muito na Inglaterra, eu não conhecia, numa das visitas, eu cheguei lá para visitar uns amigos, nós íamos sair, e ela falou assim, peraí que eu vou deixar isso aqui. Ela pegou uma impressora e deixou num canto assim na porta da casa dela. Eu fiquei olhando e falei, o que é isso? Aí eu falei, isso é o Cycle... Gente, é Cycle o quê? Eu vou lembrar como é que chama. Senão eu pergunto para ela. É troca. É um sistema de troca e a ideia é troque o que você não usar mais por algo que você precisa. Não é trocar 100%. O conceito não é valor. O conceito é troque algo que você não usa mais por algo que você precise.
E no caso, ela tinha 2 impressoras, ela estava cedendo uma impressora, e a pessoa tinha não sei o que ela precisava, e a pessoa ia deixar no lugar. E ela, assim, ela deixou na porta da casa dela, a gente saiu, ela falou, não, ele vai vir no meio da tarde. A pessoa, ela já tinha combinado onde é que ela deixou, a pessoa ia pegar a impressora dela, levar embora e deixar o tal do negócio, que eu não lembro o que que era. Acho que era uma cortina. Eu acho que era uma cortina. Deixar lá em troca. Então, não é uma ideia... É tipo um escambo, exatamente isso, Amanda. É tipo um escambo, tá? Porque a ideia é, a gente tem muita coisa que faz sentido num momento e depois você deixa de usar por N motivos. Então, eu não sei, eu vou lembrar como é que chama. Isso está chegando no Brasil, eu vi que já tem no Brasil. Só que aqui não... A turma está desvirtuando para variar, né? Mas eu vou lembrar, senão eu vou mandar uma mensagem para ela e falar como é que chama aquele negócio. Que aí vocês podem entrar no site e olhar. É basicamente um escambo, sim, Amanda. É trocar algo que você tem e não está usando mais por algo que você está precisando. E aí, nessa brincadeira, as pessoas trocam ferramentas, as pessoas trocam coisas de carro, as pessoas trocam roupas, as pessoas trocam coisas de casa. Porque, assim, o valor não é o que não é importante. Pode ser que nesse momento, e eu lembro que naquela troca, porque eu perguntei para ela, porque eu queria entender, naquela troca, o que a impressora dela valia muito mais do que a cortina que ela recebeu. Muito mais. E ela olhava para mim e falava assim, não, a gente não se preocupa com isso, Nídia, porque assim, neste momento, eu estou entregando algo que custa mais caro que a minha cortina, mas em algum momento eu vou pegar algo que custe mais caro do que o que eu estou entregando. Mas o importante é que a gente troca coisas que a gente não precisa por coisas que a gente precisa. Entenderam? É um conceito muito legal. Funcionaria no Brasil? Pelo jeito não vai funcionar no Brasil. Porque na hora que eu vi que esse site já veio para o Brasil e as pessoas estão lá vendendo serviços ao invés de propor em troca de coisas, eu falei, pronto, o negócio já chegou aqui e já está desvirtuando tudo. Eu vou perguntar para ela como é que chama o negócio. É que ela deve estar trabalhando agora. E aí eu mando para vocês entrarem no site e olharem, tá? É um conceito muito, muito inteligente. Muito inteligente, gente. Não tem outro termo. É inteligente, tá? É trocar coisas que você não usa mais por coisas que você precisa. Funciona muito legal. Ela vai me responder. Não acho que ela vai me responder de imediato, mas vai que até finalizar ela responda. Vamos ver. Tá. Isso é a economia moderna. Por que que ela existe? Tá. Porque cada vez mais se percebe que a gente produz tanto, 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 tanto que a gente está destruindo o mundo. E aí procura-se maneiras da gente continuar vivendo com conforto e com tecnologia sem destruir o mundo. Tá? O planeta caminhou, o mundo, a civilização caminhou para o consumismo, e aí isso é um consumismo desenfreado, é um consumismo irracional, e a gente vê isso de maneira muito clara, em questão de roupas, em questão de sapatos, em questão de carros. As pessoas trocam de carro todos os anos, e eu não consigo entender por que elas trocam de carro todos os anos. Me parece a coisa mais incoerente que existe. Eu não tem lógica isso para mim. Diferente de, claro, quando você troca o carro por um motivo, né, gente? Ai, a família aumentou, eu preciso de um carro maior, tá? Tudo bem, isso tem um motivo, mas trocar um Sandero por um Sandero só porque é um ano mais novo, não casa na minha cabeça. Não administro. Não administro.
E é isso, a gente passou a viver num consumismo que a gente passa a viver e a valer pelo que a gente mostra que a gente tem. É por isso que a gente se endivida demais, é por isso que a gente gasta demais, é por isso que se produz demais. Quando se produz demais, se produz muito lixo também, tá? Quando eu troco de geladeira, eu quero uma geladeira bonita. Eu estou nesse dilema, acho que já até contei para vocês o dilema da geladeira, né? Que eu estou doida para trocar de geladeira, mas eu estou doida para trocar de geladeira porque eu estou doida para trocar de geladeira. Mas eu penso, o que eu vou fazer com a minha geladeira que está perfeita? Tá? E assim, vou trocar a geladeira simplesmente para jogar mais, para criar mais lixo para o mundo? Não, enquanto eu não tiver algo muito correto para fazer com a minha geladeira, eu não vou trocar de geladeira, por mais que eu queira muito. Tem um modelo que eu acho a coisa mais fofinha do mundo, adoro. Eu olho para a geladeira e meus olhinhos brilham, mas eu preciso ser consciente. E pela consciência, eu não vou nem jogar o dinheiro fora, nem gastar dinheiro com uma coisa que eu não preciso, e muito menos ficar com uma geladeira aqui encostada no canto da máquina de lavar, tá? Então, é essa consciência que a gente precisa criar no mundo, tá? Ó, como eu achei, eles não iam responder de imediato, até porque a gente tem diferença de fuso horário, mas assim que eles responderem, eu vou mandar para vocês verem como é que funciona. É uma ideia muito interessante. Deixa eu ver se jogando no Google aparece. Cycle alguma coisa, que é só que eu lembre, é círculo não sei o quê. Ai, seria tão legal, porque são conceitos novos que a gente precisa começar a pensar e falar assim, sabe que isso tem lógica? É internacional isso. Esse que eu estou falando, né? Até estou vendo que tem outros aqui, mas esse é internacional. Não tem. Pelo menos eu não acho. Mas pode deixar que ela vai me responder sim, e ela respondendo, eu já falo para vocês. Tá? Eu mando lá para quem tiver curiosidade de olhar. E o último slide são as fontes do que eu utilizei na aula de hoje, tá? Se alguém quiser ler sobre teorias da administração, e de novo, não é porque vai cair na prova, é porque gosta do assunto. Aqueles quadros que eu tirei, aqueles 2 coloridos, vieram deste material aqui, é o segundo, tá? É um resumo bem legal, viu? Que eu acabei achando de uma professora, então tá aqui, tá disponível na internet. Então tá aqui o da professora Margarete Boteon. Cadê? É isso mesmo, ó, Margarete Boteon, tá aqui a fonte embaixo. É esse segundo link. E o de cima, o primeiro, é o que fala sobre o iniciozinho, tá? Então, Taylor, Ford e Fayon, tá? Que é o primeiro quadro que eu montei para vocês. Mas isso se alguém gostar do assunto e quiser ler, tá? Se não, fiquem absolutamente tranquilos, que isso era muito mais para conhecimento, para vocês saberem, tá? Para vocês não saírem de uma disciplina de administração sem entender como é que funciona essa história e por que surgiram essas teorias todas, tá? Semana que vem não temos aula, semana que vem é só prova, tá? De novo, arrasem, peguem os slides, eu vou checar se eu já coloquei os slides para vocês lá no ambiente. Se não coloquei, já coloco os slides da semana passada, os slides dessa semana. Olhem esses slides antes de fazer minha prova, vão ajudar, tá? Confiem em mim. Depois, na outra semana, a gente volta falando. Vamos continuar tendo aula? Sim, a gente vai continuar até, acho que a primeira semana de dezembro, se não me engano. Só que aí a gente vai falar de coisas mais interessantes. De repente, a gente pode falar um pouco de expectativa de vida, de repente a gente pode falar um pouco de coisas que vocês queiram saber para construir a carreira de vocês daqui para frente.
De repente, a gente pode fazer umas aulas de orientação profissional. Talvez seja bem legal para todo mundo, tá bom? Aí vocês, inclusive, podem me dar temas, se vocês quiserem. Podem me mandar sugestões de temas que vocês acham interessantes, que aí eu tenho condição de ajudar vocês em muita coisa, tá? Né? Tem uma pastinha aqui de diplomas. Beleza, gente? Arrasem na prova. Eu quero 10, 10, 10, 10. Eu quero uma média global lá em cima para vocês. Entenderam? Certo. Acho que encerrei. Alguma coisa para comentar? Posso finalizar nossa gravação? Já estou atrasada, 10 e 10. 10 e 8, na verdade. Fechou? Posso encerrar? Sim! Notas boas, mas com status de aprovada por decreto. Júlia, eu vou ser muito sincera. Eu sempre fui muito transparente com vocês e continuo sendo, vou continuar sendo, tá? Não saiu nenhuma portaria que os alunos da FIEB estão aprovados por decreto. Nenhuma. E olha que eu já perguntei isso diversas vezes, tá? Eu estive, inclusive, ontem na escola e eu voltei a perguntar sobre isso, tá? Porque, assim, eu acho que a aprovação é por merecimento, tá? Não por decreto, tá? Então, não tenho nada na FIEB sobre aprovação por decreto. Eu sei que acho que no governo do estado, acho que foi no governo do estado, ou na prefeitura de São Paulo, eu não sei, que saiu. Todos estão automaticamente aprovados. Mas em Barueri, não na FIEB, não saiu nada, tá? Tanto é que eu tenho, no caso dos alunos que não entregaram eu tenho uma dupla que não fez a apresentação de TCC, eu fui lá justamente formalizar isso, tá? Que é uma questão de cumprimento de etapas e a etapa não foi cumprida. E se a etapa não for cumprida, haverá reprovação. Tá? As alunas já assinaram isso, elas sabem disso. Então, não existe aprovação por decreto, pelo menos não na FIEB. Tá? Pelo menos até esse momento. Porque se houver, vou ser a primeira a brigar. Vou ser a primeira a brigar, vocês podem ter certeza. Tá? Então, por decreto, não, Júlia. Pelo amor de Deus, por merecimento. Giovana, obrigada pela aula, professora. Boa semana para nós. Tchau, prof. Boa semana, se cuida. Sim, nós vamos nos cuidar, gente. Certo? Faça como a Amanda, segure no corrimão com os braços, tá? Ou então faça com a Manídia, se equilibre na escada rolante. Obrigada, gente. Boa semana, meninas. Beijos. Encerrando a gravação.